Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Daniel. Vamos ler do primeiro, Daniel primeiro, vamos ler do 8 a seguir, que vai falar assim. E Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E no 9, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que no terceiro ano, né? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio, né? E cercou ali a cidade. E o Senhor, né? Entregou Jeoaquim, né? Rei de Judá, e uma parte, né? Dos utensílios da casa de Deus. O Senhor entregou, né? A Nabucodonosor. E a palavra do Senhor vai falar que Nabucodonosor também levou, né, alguns jovens, né, de lá de Judá. E ele mandou selecionar, né, jovens de boa aparência, né, sem defeito, que era entendido, né, em toda sabedoria ali, que era jovens, né, da linhagem real. E a palavra do Senhor vai falar que dentre esses jovens, né, foram também, né, levados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a palavra do Senhor vai falar que eles foram, né, entregues quando chegou em Babilônia ao chefe dos eunucos, né, para poder tratar eles ali, né, durante 3 anos. E a palavra do Senhor vai falar que durante esse processo, né, desses 3 anos, o rei mesmo determinou, né, qual seria o seu alimento. E a palavra do Senhor vai falar que eles eram para se alimentar, né, das comidas que o rei comia, das bebidas que o rei bebia. E através dessa palavra que o Senhor nos ensina, né, que nem sempre o que é melhor, né, para alguém vai ser melhor para a gente. Então aqui o rei, ele queria tratar, né, esses jovens com as coisas boas ali, né, do reino, que eles iam, né, poder comer ali a mesma comida, né, que o rei comia, a mesma bebida que o rei bebia. Então, se você for parar para pensar, muitos, né, quando chegou lá, pensaram, né, um privilégio, né, poder se alimentar, né, das comidas, né, boa que o rei come. Só que teve um, né, que se levantou ali, que foi Daniel, e a palavra do Senhor vai falar que também os outros jovens, né, com ele, eles decidiram, né, a não comer, né, daquela comida ali do rei. Eles entenderam que aquela comida ali que o rei, né, os oferecia, ia os contaminar. Eles iam, né, se contaminar ali com aquela comida ali. E através dessa palavra o Senhor nos ensina que por mais que você seja levado, né, a ambientes que não que não agradam ao Senhor, em ambientes que as pessoas ali, né, são idólatras, como era o caso aqui, né, do rei aqui, Nabucodonosor. Mas esse ambiente, ele não pode ditar quem você é em Deus. E ali Daniel, ele percebeu isso. Ele falou, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou me contaminar com essa comida que o rei come, eu não vou me contaminar com a bebida, né, que esse rei bebe, mas eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. E ali a palavra do Senhor vai falar que ele, né, pede para o eunuco do rei, né, para que ele não comesse daquela comida, né, e nem bebesse daquela bebida, porque ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. E a palavra do Senhor vai falar que ele achou graça, né, ali
diante, né, daquele chefe. Só que ele temeu, né, porque ele tinha uma ordem que era para tratar, né, daqueles jovens com a mesma comida do rei, a mesma bebida. Mas a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor deu uma estratégia, né, a Daniel para que ele não se contaminasse ali com aquela comida, com aquelas bebidas. E o ambiente que você está, ele não pode ditar, né? Como eu falei, quem você é em Deus. Porque tem ambiente que ele não louva, né? Não agrada ali o nome do Senhor. Você pode entrar, né, em qualquer ambiente e continuar sendo íntegra, né? E continuar sendo fiel ao nosso Deus, assim como foi o caso de Daniel. Daniel, ele estava ali naquele ambiente, né? Idólatra ali, né? No palácio ali do rei, né? Nabucodonosor. Só que ele decidiu ser diferente dos demais jovens, né? Ele e esses outros três, né? Com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que foram os nomes ali que eles receberam depois, né? Nomes babilônicos. Mas foi. Peraí, deixa eu ler aqui. A gente confunde os nomes, né? Que foi Ananias, Misael e Azarias. A gente confunde, né? Por causa que fica mais na mente esses nomes babilônicos, né? Que é os mais citados. E ali, irmãos, a palavra do Senhor, o que o Senhor fala, né? Quer falar conosco, né? Através dessa palavra que por mais que você esteja em um ambiente, né? Que você vê que as pessoas ali, né? Não servem ao Senhor e que as pessoas ali praticam, né? Coisas que não é, né? Da sua índole fazer. Você não pode se contaminar nesse ambiente. Aqui Daniel, mas esses jovens aqui, eles nos ensinam isso, né? Que não importa o ambiente que você está, você tem que se manter fiel e íntegro, né? Diante do Senhor. Você tem que ter forças, né? Para rejeitar. Porque se a gente for parar para pensar, foi fácil, né? Para eles rejeitar, né? As iguarias do rei. Ele era um rei, né, Nabucodonosor. Então as comidas deviam ser assim, né? Só de olhar, né? Deviam ser comidas muito boas, comidas assim que enchiam os olhos, né? Só de olhar. Só que eles resistiram. E é isso que o Senhor, né, quer que nós façamos em ambientes, né, que não agradam ao Senhor, em lugares, né? Em situações, né? Vamos falar assim, em geral, em situações que não agradam ao Senhor. Talvez o seu ambiente hoje é um alguém, né, que tem te tentado. Talvez você é casado ou até mesmo solteiro mesmo, e essa pessoa, ela, digamos assim, que ela não é a pessoa certa, né, para você, vamos falar assim. E aí você está sendo tentado, né, por essa pessoa, né? E o que o Senhor nos ensina? Que devemos resistir. Não foi fácil para esses jovens, mas eles resistiram. Então eu não sei, né, qual é a iguaria hoje, qual é o banquete, né, que o rei está lhe oferecendo. E quando eu falo rei, é o rei desse mundo mesmo, o rei das trevas, o rei que domina esse mundo, né, com coisas malignas, com coisas ruins. Então eu não sei qual é a iguaria que ele está te oferecendo, eu não sei se é uma mulher, né, que não é para você e tem te tentado, ou pode ser vice-versa também, um homem, né, que não é para você e tem te tentado. Ou um ambiente onde as pessoas não servem ao Senhor e saem muitas coisas que não agradam ao Senhor e não é para você estar. Às vezes você tem essa opção de sair, muitas vezes você, né, não quer, começa, né, a encher os seus olhos ali com as iguarias, né? E o Senhor está falando, resista, assim como Daniel, Azarias, confundi aqui, vou ler de novo aqui porque esses nomes, né? Resista como Daniel, Ananias, eita gente, deu um nó aqui, mas vamos lá de novo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
São esses os nomes, né, deles, né, os nomes deles mesmo. Mas eu confundo com os nomes, né, babilônicos, como eu falei aqui agora. Sempre dá essa confusão, mas amém. Não vem ao caso aqui agora, né, o nome deles, mas o que vem ao caso mesmo agora é a atitude, né, a atitude desses jovens. Então, esses jovens, eles tiveram, né, atitude ali, eles foram fiéis, né, ao Senhor, eles resistiram, e é isso que o Senhor fala conosco, né? Observe o que tem te tentado, né, hoje, ou o que vem te tentando, né, já há muito tempo, e você sabe que não é certo, que não é correto, que o Senhor, né, não aprova, que o Senhor não está se agradando. Aí o Senhor fala conosco, né? Faça como esses jovens aqui, né? Seja fiel. Não se contamine com coisas, né, que você sabe que é errado e depois você pode pagar um preço, porque toda atitude, né, que a gente tomamos tem uma consequência, tanto atitudes boas quanto ruins. Quando você toma, né, uma atitude de algo assim, que é algo bom, que agrada ao Senhor, que é correto, vem consequências, né, boas, né, para sua vida. Mas quando você toma uma atitude com algo, com coisas erradas, né, que não agradam ao Senhor, também vem consequências ruins. Então é isso que o Senhor quer falar conosco, né, através aqui dessa palavra. E ali a palavra do Senhor vai falar que Daniel, ele achou graça aos olhos, né, do chefe ali dos eunucos, e mesmo ele ali com medo, né, o Senhor deu uma estratégia, né, a Daniel para falar para ele. Nos alimenta só de legumes, experimenta, né, os teus servos 10 dias. E a palavra do Senhor vai falar, né, que ele experimentou esses jovens, né, 10 dias. E a aparência deles, né, era muito melhor, né, do que aqueles que estavam, né, se alimentando ali das iguarias do rei. Então, quando o Senhor te deu uma direção, quando o Senhor, né, fala, foge de algo, né, que eu não estou nesse negócio, o Senhor garante, né, o Senhor garante que Ele está com você, assim como o Senhor fez aqui. O Senhor ali, né, não permitiu com que eles ficassem desnutridos, né, com aparência ruim. Não, a aparência deles foi melhor do que aqueles que estavam se alimentando, né, com coisas erradas. Por quê? Porque eles resolveram, né, resistir àquilo que o Senhor não queria para eles. Aquela contaminação ali daquelas coisas que não agradavam, né, ao Senhor. E ali eles resolveram se alimentar só de legumes e a sua aparência foi melhor. Por quê? Porque o Senhor estava com eles, o Senhor estava na vida deles e o Senhor se agradou daquela atitude deles de resistir ali, mesmo vendo, né, que era comidas boas, porque, né, irmãos, era um rei, né, então devia ser coisas boas, né, a bebida boa, que era o vinho do rei, a comida do rei, então era o melhor ali, né, daquele palácio. Mas Daniel, ele entendeu que o melhor, né, daquele rei não era o melhor para eles. E é o que o Senhor fala conosco. Talvez aquilo que está te tentando, né, que está parecendo até ser melhor, não é o que o Senhor tem para você. Não é o que o Senhor quer para você. É só aparência, é capa, porque senão o que é que teria acontecido? Esses jovens que estavam se alimentando das comidas boas, né, do banquete ali do rei, era que devia ter uma aparência melhor, estava sendo bem alimentados, mas não. Aqueles que decidiram comer só os legumes foram os que estiveram com a aparência melhor. E eu nem vou falar, né, que era por causa dos legumes, né? Mas era porque o Senhor era na vida deles e o Senhor se agradou ali, porque eles rejeitaram, né, aquilo que eles sabiam, né, que não era bom para eles, que ia contaminá-los. Mas eles decidiram, né, se alimentar ali só com legumes e água. Eles não beberam o vinho do rei, eles não comeram a comida do rei. Então o Senhor nos ensina a sermos fiel, né, ao Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que quando chegou o tempo, o prazo, né, deles se apresentarem ali diante do rei, vai falar aqui no 19.
E o rei falou com eles, mas entre todos não foi achado nenhum como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porquanto ficaram estes assistindo diante do rei. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor ali, né, deu a sabedoria a eles, né? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu marquei. Achei. Aqui do 17 vai falar assim: quanto a estes jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então a palavra do Senhor, né, vai falar que quando esses jovens resolveram, né, não se contaminar ali com as iguarias do rei, o Senhor lhe deu sabedoria a eles, né, entendimento, conhecimento. E a Daniel, o Senhor, ele deu, né, entendimento, né, em toda visão e sonhos. Então o Senhor honrou, né, aquela atitude de Daniel, né, e aqueles jovens ali que estavam com ele. Então, quando você resolve obedecer ao Senhor, não se contaminar com aquilo que o Senhor não quer para a sua vida, o Senhor te honra, o Senhor te abençoa. E assim foi na vida desses jovens. Eles foram, né, honrados pelo Senhor, e a palavra do Senhor vai falar que não se acharam, né, no reino, né, de Nabucodonosor homens tão sábios quanto eles, né? O rei tinha muitos homens sábios, né? Mas nenhum, né, chegou aos pés desses aqui, porque o Senhor, né, era na vida deles. O Senhor honrou eles, assim como eles decidiram, né, honrar ali o Senhor também honrou, porque o Senhor honra, né, a quem honra ele. Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para passar, né, para os irmãos hoje, que nem todo banquete, né, é bom para nós. Nem tudo aquilo que a gente olha, que a gente se agrada, ou então que está nos tentando é bom para a nossa vida. Mas devemos nos manter, né, fiel ao Senhor, independente do lugar, do ambiente, né? Devemos resistir àquilo, né, que vem para tentar destruir a nossa vida. E muitas vezes ali, né, não obedecemos à voz do Senhor e não queremos resistir, porque o pecado é bom, mas as consequências é terrível. Então, que venhamos pensar, né, através dessa palavra, né, e honrar e pedir força ao Senhor se tem algo te tentando, algo que você sabe que não te está agradando ao Senhor e você não está conseguindo resistir. Peça força ao Senhor e faça, né, como esses jovens. Rejeita, né, rejeita tudo que não agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, pelo teu alerta, obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ensina através da tua palavra, o Senhor nos revela, né, através da tua palavra, o caminho por onde devemos andar, o que devemos fazer. Gratidão, meu Pai, por tudo. Gratidão por mais um dia de vida e saúde na tua presença. E desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, salvação, transformação, Pai, renovo. E que também o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.